Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Universidade para Todos. Eu sou a Camila Parente, monitora de biologia, e vim aqui falar hoje para vocês sobre os vírus, de uma forma bem geral. Vou falar para comentar sobre vírus, especialmente um vírus causador aí da varíola dos macacos chamado de monkeypox. Então, gente, os vírus eles são conhecidos por serem agentes causadores de infecções em humanos, em outros animais, em plantas e bactérias. E são considerados organismos acelulares, pois eles não possuem metabolismo ou organelas nenhumas. Então, por isso, eles necessitam, parasitar células para se multiplicar. Então, por isso, são considerados parasitas celulares obrigatórios. Quando ele está fora da célula, ele é considerado uma partícula viral, que é o vírion, ou seja, ele não está em atividade, não é capaz, de se reproduzir nesse momento. E, gente, eles não sofrem ações de antibióticos. Então, as medicações para vírus são outras, São compostos antivirais que servem para tratar as doenças aí. E aí, gente, a estrutura básica dos vírus, ela pode apresentar, de forma bem geral, duas partes, que é o capsídeo, e uma estrutura central, que é composta de material genético, que pode ser de RNA, como mostra essa primeira imagem, ou pode ser de DNA, como mostra a imagem do meio aí. E além disso, alguns vírus podem apresentar um terceiro envoltório aí chamado de envelope, que pode vir com glicoproteínas, como a gente pode observar nessa imagem central. Outra estrutura dos vírus a gente pode observar nessa terceira imagem aqui do canto, onde tem escrito bacteriófago, são estruturas de vírus complexa. Esses vírus vão apresentar uma cabeça, um capsídeo. Dentro desse capsídeo vai estar o material genético. Além disso, vai ter uma estrutura chamada de cauda e perninhas que assemelham, estruturas chamadas de fibra da cauda, que se assemelham aí às pernas. Além disso, os vírus podem ser classificados quanto ao capsídeo. Essa classificação envolve a simetria icosaédrica, helicoidal e de vírus complexos, certo? Sendo que os vírus icosaédricos e os vírus helicoidais, eles podem ou não ser envelopados. Alguns exemplos de vírus icosaédrico é o papiloma viride e herpes viride, Vírus helicoidal a gente tem aí Vírus viride e filoviride, e os vírus complexos nunca vêm envelopados, que é o caso aí do mioviride. Além disso, eles podem ser classificados também quanto ao material genético e apresentam algumas outras classificações, Quanto ao material genético, a gente tem vírus de DNA, vírus de RNA e vírus de DNA e RNA, sendo que eles podem apresentar fitas simples ou duplas. E, gente, o vírus de RNA, inclusive, ele pode vir aí com duas fitas, de RNA, que não é muito comum a gente ouvir falar nisso, em outros organismos. E os vírus que são assim são os rotavírus, certo? Então, além disso, a gente tem o retrovírus, que é um vírus que apresenta RNA e uma enzima transcriptase reversa que vai auxiliar o vírus, de RNA a sintetizar DNA. Além disso, temos também arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, e o exemplo desses vírus são vírus transmitidos pelo Aedes aegypti, o famoso aí mosquito da dengue, que pode transmitir zika vírus, dengue e a chikungunya. Gente, agora a gente entra na seção aqui do vídeo, onde a gente vai ter informações sobre o monkeypox, certo? Vamos entender aí por que tem sido urgente falar sobre o vírus causador da varíola dos macacos e entender um pouquinho mais sobre ele. Antes de falar do vírus da varíola dos macacos, eu acho interessante trazer a varíola humana, que não é uma doença totalmente estranha, para o sistema de saúde público e para a humanidade. E, gente, a varíola humana ela é mais transmissível e grave que a varíola dos macacos e causou a morte aí de pelo menos 30% das pessoas que foram acometidas por essas doenças ao longo dos anos. Ela foi erradicada no mundo em 1977 e aí é uma doença bem mais agressiva, do que a varíola dos macacos. E a gente pode observar a imagem de uma criança com lesões causadas pela varíola humana. A monkeypox ela é considerada uma zoonose silvestre, ou seja, uma doença que tem relações com animais, entre os animais e seres humanos.
E aí a ocorrência, né, do monkeypox costuma ser na África Central e Ocidental e é causada pelo vírus monkeypox da família ortopoxvirus, que são vírus da mesma família da varíola humana. E aí o monkeypox, ele é um vírus que possui como material genético um DNA de fita dupla, é considerado um vírus estruturalmente complexo e ele apresenta estabilidade genética quando comparado, por exemplo, ao SARS-CoV-2, que é o vírus que causa aí a COVID-19, por quê? Por conta da diferença entre material genético. O SARS-CoV, ele possui RNA, né, como material genético, e por isso ele está mais suscetível aí a possuir variantes, né, e sofrer mutações. Quanto ao monkeypox, ele apresenta hoje duas cepas, uma cepa proveniente da África Ocidental, que causa a doença mais leve com mortalidade em torno de 1%, e uma cepa proveniente da África Central, localizada na bacia do Congo, né, que é uma cepa que provoca a doença de uma forma mais grave, mais agressiva, com até 10% de mortalidade. A descoberta inicial do vírus em macacos foi em 1958. O primeiro caso humano foi identificado apenas em 1970 em uma criança na República Democrática do Congo. E, gente, os animais são mais suscetíveis a esse tipo de doença, né? E esses animais são roedores como ratos e cães da pradaria. E, gente, uma informação muito importante, prestem bem atenção aqui nesse momento, é que os macacos, eles não são reservatório do monkeypox, ou seja, eles não é por conta deles, né, que esse vírus vem sendo transmitido, tá? E aí o monkeypox, em 2022, nesse ano que a gente está, ele passa a ser uma emergência na saúde pública mundial, que foi um momento que ocorreu um surto, né? E o primeiro caso fora da África, que foi lá em Londres. Então, a Organização Mundial de Saúde declarou emergência pública de importância internacional em 23 de julho. E na data de 29 de julho, o Ministério da Saúde aqui do Brasil confirmou a primeira morte por monkeypox no país. Então, isso tem sido um grande alerta aí, né, pelo sistema de saúde. E foi a primeira vez que teve a ocorrência de vários casos de monkeypox simultâneos em muitos países. Os sintomas do monkeypox é dor de cabeça, dor no corpo, gânglios inchados, febre, lesões genitais e na região do ânus e lesões na pele. A forma de transmissão é por contágio direto, também é uma doença sexualmente transmissível. Então, contato com feridas na pele, com gotículas respiratórias e também roupas com vírus, aí, roupas de pessoas, né, que estão infectadas, são fontes aí de transmissão. A única forma de prevenir aí, a melhor forma, no caso de prevenção, é evitar o contato direto, beijo, abraço, relação sexual também, principalmente desprotegida, certo? A utilização de máscara e constante higienização das mãos. Pessoal, muito obrigada, né? O meu contato segue aí, camilaparente@gmail.com, e essas são as informações aí sobre vírus e sobre o monkeypox.